Olá, nós estamos no Pod Rema e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos aqui um amigo, um grande referencial de louvor e adoração, principalmente na nossa nação, mas não só no Brasil, né? 49 anos de ministério, Asaf Borba. Uma Aleluia. honra. A honra é minha, meu prazer estar aqui no Pod Rema. Amém. Conheço o Rema desde o início, né, dos primeiros passos. Uhum. E para mim é uma grande alegria continuar amigo, irmão teu, da Luciana e de todo esse ministério, do que representa, né? Amém. Sempre é um ministério com bons frutos. Amém. Glória ao Senhor, com bom rastro. Glória a Deus. Rastros de amor. Linda música, por sinal. E eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, somos amigos, parceiros, né? Lembro do Rema no meu DVD dos 35 anos. 35, foi uma bênção participar. Equipe dançando lá comigo. Lindo, Que lindo. bênção, né? Glória a Deus. 49 anos de ministério. 49 anos de ministério, andando, cantando, louvando, chorando, pregando, né? Indo de fé em fé, de glória em glória. E ainda com o desejo, quero ser encontrado fiel. Amém, amém. Aos dispenseiros. Amém, acabou, pronto, só isso aqui já está. Quero ser encontrado fiel. Amém. Conta para nós assim um pouco da sua conversão, né? Que a gente conhece você do ministério, né? Sim, mas foi lá na década de 70, 1974. Uhum. Tinha um avivamento na igreja metodista, Wesley, e a minha mãe foi alcançada por aqueles pastores ali. E ela foi para esse avivamento e a vida dela foi transformada. E eu e a minha irmã éramos drogados, adolescentes rebeldes. Não consigo imaginar você rebelde. Eu tinha abandonado tudo, escola, igreja, família, tudo que tinha qualquer decência. Não fazia nada, só fumava maconha o dia inteiro, todo dia e o dia todo, né, com os amigos ali da rua. Eu era o mais novinho, então sempre tinha maconha de graça. E essa foi a minha adolescência. Daí eu me misturei com um grupo de hippies, né, que faziam artesanato de couro. Sim. Eu comecei a fazer artesanato de couro, de metal, e vender para os amigos na redondeza ali. Depois comecei a expor na feira hippie, na praia. Eu levava para a praia para expor na feira hippie. E aquilo era o meu sonho de... E a música já te acompanhava? E a música já me acompanhava desde criança, né? Eu nasci numa casa musical e daí eu levei a música para o mundo, assim. Eu comecei a aprender a tocar Beatles, Rolling Stones, os Novos Baianos, Raul Seixas, e assim, rodinha de samba, de música na rua. Essa foi minha introdução musical. E como que Jesus te alcançou? Daí, minha mãe foi alcançada por Jesus, né? Teve a vida totalmente transformada e ela começou a chorar e orar pela família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê na tua casa. E ela creu nessa palavra, né? E foi totalmente... A casa foi sendo alcançada, eu fui alcançado logo em seguida. O pastor, o mesmo pastor que buscou a mãe, me buscou, ia lá para tentar falar comigo. Eu não o recebia, mas ele tinha fé suficiente de que um dia eu ia aparecer, e um dia eu apareci, levado pela minha mãe meio à força para falar com o tal pastor. Amém. E ali a minha vida foi conquistada por Deus, por aquelas pessoas, pelos irmãos que me cercaram, por gente muito querida, muito amada, que estava perto de nós. Não tem nada mais importante, né, do que entregar a vida para Jesus. De jovens, né, muito crentes, que me cercaram no início, né, e eu devo a eles eu ter permanecido ali por causa do amor e do carinho daquelas pessoas. Amém. Eu não tinha tido uma experiência com Deus, eu vim ter essa experiência, mas no final do ano, né? Isso foi em abril, maio, e eu fui ficando. Ali por agosto, eu comecei a entender um pouquinho, querer um pouquinho mais profundo, né? E um dia o meu coração se abriu para Deus, para entregar a vida para Deus. Eu entreguei
E logo em seguida eu fui batizado com o Espírito Santo, tive uma experiência muito forte de batismo com o Espírito Santo, e que transformou a minha vida inteiramente. Foi tão forte no dia que me deu uma fome de Deus, que eu comecei a comer a Bíblia fisicamente, mastigar a Bíblia. Assim, tirei pedaços da palavra de Deus e era uma loucura, uma coisa quase incontrolável, né? Por horas e horas aquela experiência. E aquilo ali foi algo muito, muito forte, inquestionável na minha vida. E ali começou a mudança radical. Ali veio um fogo, uma chama. Ali começaram a vir canções, melodias. Como aquela unção trouxe uma capacitação de Deus para algo que eu nem sabia o que ia ser. Entendi. Eu passei a ter melodias e cânticos e poesias. Escrevia tudo num caderno. Você lembra da primeira? Bem pequenininha. Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor. Vem encher de paz nossos corações. Uma melodia muito simples, mas que depois eu levei e a igreja começou a cantar aquilo. E o coral começou a cantar aquilo. Era uma igreja metodista assim, meio tradicional ainda. Mesmo com o avivamento, tinha coral, tinha os cultos de domingo. E aquilo começou a colorir aquelas canções, essa cançãozinha, bem curtinha, dava um colorido, tinha algo diferente que todo mundo queria cantar. E eu compus outra, e mais um salmo, e mais outro salmo. Quantas canções hoje? Você tem ideia? Mais de 700 músicas. É muito mais de 500 gravadas. Tem mais de 500 músicas gravadas na internet. Deve ter umas 400 à disposição, com cifra, com tudo. Pelo menos 400. Acho que todas as igrejas que eu conheço, assim, algumas até de longe, né? Já cantaram alguma composição sua, né? Bem, eu vejo isso porque eu mando a mesma lista todo fim de semana para igrejas diferentes. E todo mundo conhece todas as músicas. Né? Eu mando a mesma lista. E depois ainda eu me acresci, né? Quando eu comecei a vir aqui para Goiânia, já na década de 80, eu conheci um grupinho aqui numa igreja. E eles me mostraram as músicas deles, né? E eu disse, não, eu vou gravar isso aí para vocês. Fui em Porto Alegre, trouxe um estúdio de gravação e gravei o disco Aliança do ministério, que eu e a Rosana denominamos Koinonia. Olha só. Foi eu e a Rosana numa pamonharia que a gente deu esse nome para o ministério. Bené Gomes, Alda Célia, Márcio. O Márcio, o Silvério, aquela turminha ali. Conhecemos, éramos garotos ali da comunidade do Pastor Alves, Pastor César, naquela época. O Koinonia marcou, né, a geração também, né? As suas canções, claro. Ademar de Campos, né? Daí essa turma a gente gravou, né? Gravamos essas músicas do Koinonia, que se tornou minhas também, né? Parte, né, do trabalho, do incentivo. Eu ajudei a vender, e o Ademar também eu ajudei no início. Foi a Life que vendia o material do Ademar. Acho que você foi responsável por alavancar essa primeira toda geração. A área de toda, adoração, né? No Brasil, eu ajudei a caminhar toda uma geração, toda a minha geração de músicos, incluindo o Diante do Trono, Ana Paula, todos esses irmãos a gente colaborou com a vida deles. E Azaf, como pioneiro, é uma responsabilidade, né? A responsabilidade é do momento, é fazer a coisa na hora que ela se oportuniza. Você saber que você está naquele momento. Hoje de manhã eu estava passando por aqui para ir para Anápolis. Estou fazendo isso. Amém. Viu? Obrigada pela oportunidade. É o momento, é a oportunidade de você fazer o que Deus mostra. As músicas do grupinho são bonitas em Goiânia, vamos gravar. Certo? Vamos montar o disco, vamos jogar isso para o Brasil. E eu fiz isso com muitas pessoas, com o Cláudio Claro. Eu achei o Cláudio Claro numa igrejinha no Recife. E o pastor Moisés, que estava comigo, disse, que músicas lindas, ajuda esse moço a gravar. Levei ele para minha casa, foi gravar. Quando achei o Daniel de Souza em São Vicente,
também levei para minha casa, vamos gravar, vamos produzir, colocar todo o equipamento numa caminhonete, gravar na igreja em São Vicente e assim por diante. Nós sempre tivemos isso de fazer o que Deus deu para fazer na hora. Pois é, mas isso é um coração de pai, né? Por quê? Exato. Porque se houvesse um outro tipo de coração, talvez alguns desses músicos... Quanto que eu vou ganhar? Daí já vira uma e coisa aquele ciúme, financeira. né? Não, é Não. o grupo deles. Assim, não, quando a gente lançou o disco do Koinonia, o meu distribuidor, que me distribuía há 10 anos, disse: Azaf, tu tem que gravar esse tipo de disco, viu? Eu disse: glória a Deus que eu tô gravando, fui eu que gravei para outros irmãos, não é só a Sem gente. ciúme, né? Sem Para nada. somar para o reino, né? Somar para o reino, né? E toda vez que eu canto a Único, eu lembro daquele momento. Conhecendo aquelas pessoas. Pois é, essa história do Único, eu acho que a Único é uma música que... Eu acho que todas as nações já cantaram essa música uma vez. Sim. É uma história tão interessante, né? Não, é uma história ali da Se vida você quiser, do Bené. expor. Eu não conheço exatamente eu conheço o grosso da essência. A Único, ela na minha vida é a partir do dia que eu ouvi, né? O grupinho que não era conhecido no Brasil, não tinha nenhuma visibilidade, Sim. só tinha a música. Eu ouvi o testemunho dele, não por ele, mas por outra pessoa, ele falando que ele cantava já essa canção no secreto, né? Ah, sim. E um dia, parece que Deus falou com ele assim: agora eu quero que você cante a nossa canção. Glória e aí a Deus. foi quando ele apresentou para vocês. Isso Essa mesmo. foi a história que eu ouvi, Isso né? mesmo. É. E eu fui o instrumento, né? Fui o instrumento de pegar a música, gravar, produzir e transformar num disco, depois em cassete, depois em CD e mandar isso para o mundo afora. Então eu me sinto honrado diante de Deus de ter tido esse coração, não só pro Ministério Koinonia, né? Para esses irmãos, mas para muitos outros irmãos. Sim, Cláudio Claro, as Cláudio músicas dele Claro, são lindas. Pro Daniel de Souza. Tem alguma experiência de música sua que você falou, olha, essa aqui ela é diferenciada? Não, ela foi ficando diferenciada, né? Jesus em Tua Presença foi ficando diferenciada, alto preço, foi ficando diferenciada, né? Eu tenho infinitamente mais. Linda foram também. Músicas, né, que Deus foi me dando e elas foram ficando, né? E estão até hoje. Meu louvor é fruto. Meu louvor é fruto. Depois, mais recente, a música Vestes de Louvor, né? É linda também. Não tem como dizer, né? Que Deus, nós somos o povo a quem Deus libertou. Reina o Senhor, tremos povos. Tem uma que eu compus aqui. Astros de Amor. Astros de Amor. Te contemplo, ó Pai, na beleza da tua santidade. Eu compus na casa do irmão Sinomar, aqui em Goiânia, né? Ele já contou essa história. E então, assim, foi uma vida muito... Esses 49 anos de ministério, eles foram muito intensos. Cheios de serviço a outras pessoas. Cheios de serviço Quando aos irmãos. A gente dá, a gente recebe muito mais, né? E eu fui recebendo, hoje eu colho fruto disso com muita intensidade. Nós estamos vivendo uma crise no Rio Grande do Sul. E a gente começou a divulgar uma campanha dentro do Ministério Life para arrecadar recursos. De maneira simples, com o Pix, fui mandando para alguns amigos. Inclusive você pode falar, a gente vai escrever o Pix aqui, né? Pode escrever esse Pix para nos ajudar no Rio Grande do Sul. Sim. 355-464-55 000-191. 355-464-55 000-191. É o Pix do Ministério Life. Quem quiser contribuir, né? Nós estamos num momento que o Sul está precisando muito. Exatamente. Né? E eu fiz isso assim sem nenhuma pretensão, e já foram centenas de milhares de reais distribuídos. Que bênção. Por esse Pix. Qual que é a maior necessidade hoje lá na sua região? Hoje, para que o pessoal se os irmãos estão precisando, né, de colchões, cobertores, porque o frio chegou com muita intensidade e a chuva não parou, e vai ter mais, a partir de amanhã, mais uma rodada de chuvas, né? Apesar de que essas chuvas não estão sendo mais tão violentas para subir o nível dos rios, mas
elas ainda estão trazendo muita umidade para os abrigos, que são lugares não muito fechados. Então as pessoas estão lá, nós estamos comprando máquina de lavar roupa, máquina de secadoras, Sim. estamos começando a comprar os kits de lava-jato, material de limpeza. Para ajudar na limpeza das casas. Ajudar na limpeza das casas. Então nós estamos batalhando nesse sentido. Nós temos os recursos, né? Sim. Está sendo difícil comprar o material mesmo, porque todo mundo está comprando um lava-jato para lavar a sua casa. Sim. Então quem quer tem que comprar talvez de outros estados para mandar para lá, né? Mesmo. Eu estou começando. Se a pessoa quiser enviar o material, pode enviar para nossa igreja. Tem algum telefone, algum WhatsApp que a pessoa possa? A Rua Alberto Silva, 780, Igreja em Porto Alegre, comunidade de Porto Alegre. Amém. Rua Alberto Silva, 780. Uhum. Rua Alberto Silva, 780, na cidade de Porto Alegre, a sede da nossa comunidade, que está recebendo todo esse material. Aí a gente depois escreve o WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida, queira ligar, isso, né? Ou mandar um WhatsApp. Isso, pode mandar para o meu WhatsApp mesmo, eu não tenho segredo no meu WhatsApp. Até o porteiro tem. Então tá bom, a gente escreve aí embaixo para vocês. Pode pôr meu WhatsApp do WhatsApp mesmo, que eu estou fora de Porto Alegre, né? Eu não consegui voltar, mas estou fora ajudando. O aeroporto só vai voltar a funcionar daqui em mesmo, né? 2 meses. Em setembro. 3 meses. O aeroporto está debaixo d'água ainda. É só porto, não é mais aero. Então, a minha vida foi essa. Desde a conversão, eu comecei a servir ao Senhor. Em 77, chegou um missionário. Em 75, chegou um missionário americano. Em quantas línguas suas músicas já foram traduzidas, Azaf? Você tem Eu tenho, mais ou menos. Uma dimensão disso aí? Eu já gravei minhas músicas em 9 línguas diferentes. Você gravando? Fora outras pessoas fora gravando? Outras pessoas. Daí eu já vi músicas lá na África em linguagens diferentes. Mas eu mesmo já cantei umas 9 com macedônio, 10. É mesmo. No Oriente Médio, né? Você tem em árabe, em hebraico. Em turco, macedônio. Eu ouvi uma música sua também na Ásia. Eu não sei se era chinês, se era japonês, mas era... Ficam lá cantando, vai indo, as músicas vão indo. Vão levando o mundo afora. Então, o que mais, eu vou usar a palavra goiana, o que mais me encabula é que você não perde a simplicidade. A simplicidade é inerente àqueles que são de Cristo, né? Quando perde a simplicidade... Perde Cristo. Não, é quando o diabo entra. 2 Coríntios 11:3 diz: rogo que nunca percam a simplicidade devida aos que são de Cristo. Olha, isso é muito forte. Você de Cristo tem que ter a marca da simplicidade. Na sua opinião, Azaf, tem alguma diferença entre o que você fazia no início e o que você faz agora? No sentido assim, por exemplo... No coração não tem diferença. Eu faço da mesma maneira, ainda como um menino. Né? Eu canto como um menino, com força, com alegria, né? Com o objetivo único de louvar e adorar a Deus. Amém. Eu nunca busquei no meu cântico sucesso ou ser o moderno, o mais moderno. Eu nunca fui da moda, eu sempre fiquei na contramão. Na contramão da moda, mas sempre fiquei. Então é constante. E isso é muito legal, porque, igual você falou, você sempre ficou. Hoje a gente vê algumas pessoas que sobe e desce. E às vezes essas próprias pessoas entram em crise, e às vezes perdem o ministério, dúvida alguma, né? Porque baseiam a sua vida no sucesso, na resposta. E o sucesso é enganador, que tem, né? Assim, a gente não pode limitar o nosso ser completo, inteiro, pela resposta que você está recebendo. Né? Você tem que ser inteiro de dentro para fora. Independente da resposta que venha. Da resposta que venha, do sucesso, dos seguidores, das vendas. Né? Hoje não se vende mais disco, né? Mas antes era o quanto vendia. Eu vendi 50 mil. Eu vendi 100 mil. Sim.
Então fica comparando, aquela comparação, fulano tem 200 mil seguidores, mas fulano tem 2 milhões de seguidores. Então fica se achando maior, melhor, mais importante que outras pessoas pelo número de seguidores, né? Então, mas Deus não é isso. É você saber que você é aprovado por Deus, não é só usado. Isso é muito O forte. grande mistério da vida e do ministério é você ter a certeza da aprovação de Deus. Você tem que buscar a aprovação e não só o ser usado, né? Porque ser usado, Deus usa qualquer um, né? Deus usa qualquer coisa. Deus usa qualquer coisa, até o incrédulo. E a ética? Vamos, assim, uma pergunta assim, que às vezes a gente vai conversar com as pessoas e elas sempre fazem. Hoje existe aquela linha ética, sempre houve, claro, mas hoje algumas igrejas não conseguem trazer determinados músicos para ajudar, Qual que é a linha ética, na sua opinião, que diferencia entre o comércio? Para mim, tudo gira em termos de 2 princípios bíblicos. Sim. De graça receber, de graça dai. E o segundo é digno é o trabalhador do seu salário. Uhum. Então, o coração do ministro deve ser sempre de graça receber e de graça dai. A unção que você tem, a graça que você tem, né? Todo o talento que você tem e a palavra que você tem, o que você canta, o que você compõe, não é seu, vem de Deus. Vem de Deus a graça que uma pessoa tem para dançar, para se expressar, para ter beleza, né, diante de Deus em qualquer arte, mas principalmente no ministério da música e da pregação, né, a graça que você tem. Né? Eu sou uma pessoa, eu tenho 65 anos, 49 anos de ministério e sou de agenda cheia ainda. Né? Isso, eu poderia me gloriar disso, mas tudo isso vem de Deus na minha vida. Eu poderia fazer disso um ganha-pão, vale 5 mil por noite, vale 10 mil por noite. Eu descobri de um irmão recentemente, né, que ele cobra 160 mil para um show, para um evento assim, assado, né? E uma igreja mediana, por exemplo... Não pode pagar isso, lugar nenhum pode pagar. Claro, ele cobra só 20 para a igreja, mas mesmo assim é um valor. Então, sempre que você põe um valor, você vai deixar alguém de fora. Sempre que você cobra alguma coisa para ministrar, para que alguém te ouça, ouça a sua voz, sua música e a palavra que Deus tem te dado, se você põe um valor, alguém não vai poder pagar. É verdade. Então, isso não é mais para toda criatura. Daí o seu ministério passa a ser para quem pode pagar. Então, você começa a trabalhar não para o Deus, Senhor todo soberano, né, que sustenta os seus filhos. Para mim, a linha divisória é a linha da fé. O que divide esse assunto de graça receber, de graça dar, e digno é o trabalhador do seu salário, é o quanto você tem coragem de viver por fé. Amém. E para mim essa é a linha. Ou você vive por fé e entrega tudo ao Senhor, como eu decidi fazer e fui ensinado assim pelos meus pastores, a não cobrar pelo ministério, a não pôr um valor, não estipular um valor para o ministério. Porque quando você faz isso, como eu já falei, você vai deixar alguém de fora. Então, a linha é a fé. O que guia isso é você ter fé. Você vive falando de fé, você prega sobre fé, sobre entrega, e na hora de uma coisa tão básica na sua própria vida, não, é confiar no Senhor, que Deus vai mandar. O de graça receber, de graça dar é para nós, ministros, né? É para nós. Mas o digno o trabalhador do seu salário, é para quem recebe. Isso. Então, a pessoa que recebe, ela tem que ter a mesma visão de fé, né? Eu sempre mando uma cartinha, né? E lá no fim da cartinha diz, aqui o irmão coloca o valor que a igreja pode abençoar o nosso ministério. Sim. Né? Isso é legal, porque você pode fazer uma programação em cima disso. Exatamente. Posso fazer uma programação, porque o nosso ministério, toda a estrutura depende disso.
mas não de algo que eu vou cobrar, né? Eu poderia calcular. Eu vou em mais ou menos 153 eventos esse ano, eu vou, né? E poderia calcular, cada um vai me dar 5, 6 mil reais. Não calculo nada disso. Deus sempre Entrego traz inteiramente ao Senhor, né, tem para nós e em cada nós lugar. vivemos bem, com toda a fartura, como família, né? E ainda abençoo outras pessoas e os irmãos que estão comigo do ministério. Então, digno é o trabalho do seu salário é outro ponto, que a igreja cresceu nisso. Sim. Qual é a grande diferença entre o meu começo? Antes eu não recebia oferta nenhuma. Eu ia nas igrejas, os irmãos pagavam a passagem, me davam um dinheirinho para o pastel e guaraná de ônibus, né? E pronto, e era só isso. E hoje as igrejas têm, hoje as igrejas têm mais recursos e têm mais visão, né? Que foram adquirindo essa visão de abençoar, de ministrar, digno é o trabalhador do seu salário. Sim. E a gente vai explicando isso para os irmãos também. Ó, irmão, nós... Uma vez o irmão disse, olha, nós aqui não damos oferta. Daí eu perguntei, mas como que não, irmão? Não, é a nossa visão, não ofertamos nada para ninguém. O irmão vem aqui mesmo sem oferta? Eu disse, vou. Né? E fui, mesmo sem oferta. Daí lá eu conversei com eles, olha, a gente que ministra tem que ter a fé de que nós vamos nos entregar a Deus, mas quem recebe tem que ter a fé de que deve abençoar aquela pessoa. Afinal, ele vem, ele se desloca, ele deixa a família, ele deixa trabalho. Então, a ética tem que ser dos dois lados, não pode ser só de um, só de quem ministra, né? De graça recebei, de graça dai. Mas a mesma palavra diz, não amordaça o boi que semeia. Não põe não deixa ele... Deixa ele comer. Deixa ele comer, deixa ele ser sustentado. Então, para mim, essa é a base da ética. Eu não critico os irmãos que cobram 160, 200, ou seja lá quanto for, né, para ministrarem. Mas cada um deve fazer segundo a fé que tem, né? Deve fazer segundo a fé que tem. Bom, o primeiro ministro que a Bíblia se refere foi o próprio Lúcifer. O Lúcifer, né? E a Bíblia lá, fala... cheio de esplendor. Sim. Ele subsistia por causa da glória de Deus. Toda a beleza que ele tinha era por causa da glória de Deus. Caiu, perdeu tudo, né? Daí começa dizendo que é na multidão dos seus comércios. Isso. Do seu comércio, né? E é isso que eu quero saber, a grandiosidade. O limite, né? Se ele caiu, estava diante de Deus, qualquer um de nós pode cair, né? E o artista é muito carente desse retorno no sentido de aplausos, de reconhecimento. Qual que é a linha que separa? A linha é você romper com a natureza humana de que faz alguma coisa para receber outra. Essa é a base do comércio. Eu tenho um produto que quero vender. E esse produto, quando eu vendo, ele gera lucro. E esse lucro me faz comprar coisas e obter coisas por conta própria. Eu não preciso mais da glória de Deus. Eu já tenho seguidores, eu já tenho minha visibilidade na internet, eu já recebo meus direitos autorais abundantes, eu já faço os meus eventos, meus shows, e danço e recebo o dinheiro por conta própria e começa a não depender mais de Deus. Você vive o ministério sem o dono do ministério. Sem o dono do ministério. Assim, sem dar ao dono do ministério o lugar e o espaço devido, como Lúcifer fez. Ele encheu a sua vida do que o comércio, do que as trocas proporcionaram para ele, e a glória que aquelas trocas proporcionaram para ele, e se encheu daquilo, se insuflou daquilo, e aquilo fez com que ele e todos que o seguiram fossem destituídos da glória de Deus. Meu Deus. Então esse é o ponto-chave. Quem segue os princípios do Satanás, né, das trocas,
que se pode fazer, se pode lucrar e crescer com elas, Uhum. com a venda do seu talento, com a venda do seu produto, com a venda E essa da venda sua dança. nem sempre Viu? envolve dinheiro, né? Não, envolve É a motivação, coração, né? É a motivação. envolve motivação, coração, né? Então, essa venda é quando você compromete o seu próprio coração e o seu coração começa a se comprometer com outra coisa que não seja a glória de Deus. Isso é tão sério, Viu? porque lidar com artistas é o tempo todo você estar lidando com as próprias emoções, né? Ah, sem dúvida. Você precisa Vida subjugar artística, essas emoções. Essas emoções, elas são necessárias. Sim. São necessárias na interpretação, necessárias na dança. Quando você canta, Só não pode te quando dominar, você né? canta, elas não podem substituir a glória de Deus. Olha, isso é tão forte. Viu? Se alguma coisa na tua vida substitui a glória de Deus, se você olha para a tua conta bancária e ela substitui a glória de Deus, alguma coisa está errada. Se você olha para o seu aplauso, aquilo que você recebe, a aprovação das pessoas, né? Que bonito a sua dança, que bonita é a sua música, eu me converti com a sua música. Se isso começa a encher a sua vida, daí o que enche a sua vida não é mais a glória de Deus. Uhum. São essas coisas, eu aprendi com o nosso querido irmão Jorge Mitian da Argentina. Não deixe nada encher o seu copo. Quando alguém jogar alguma coisa no seu copo, vira o copo. E deixa só. E deixa só encher com a glória de Deus, com a presença de Deus. E a dança? Então, Você está falando da dança aí, vamos puxar um a pouquinho. dança, para mim, todo mundo é uma dança. Você olha, né? Até o sol explodindo parece uma dança. Movimento, né? Né? As luzes, a aurora boreal sobre a Terra, que apareceu semana passada, Sim. é uma dança de luzes, né? Tem um ritmo. E toda a natureza, todo homem, se a pessoa não caminha passo a passo, né? É arrítmico. Todo mundo é um ritmo. Pois é. Tudo Deus fez e a dança faz parte, é uma expressão humana quando organiza o ritmo, né? A dança é a organização do ritmo humano, que gera dança em vários espectros. É verdade. Né? Pode ser Tem a dança de espontânea, grupo, acadêmica, pode ser tudo, espontânea, acadêmica, e o balé clássico, né? E vai colocando formosuras, mas é a organização do ritmo humano. E toda a criatividade, toda a criatividade vem de que Deus, pode né? ser lá dos índios ao Bolshoi, né? Uhum. Da tribo dos índios ao Bolshoi. Para mim essa é a dança. Algumas igrejas ainda têm uma certa restrição, assim, né? Mas eu acredito que tudo que está vindo novo... Eu lembro quando a gente começou lá na década de 70, com o violãozinho, e as pessoas começaram a querer bater palma nas igrejas, e uns olhavam assim, uns para os outros, mas tinham sempre os jovens no primeiro banco batendo palma, né? E depois começaram a dar uns pulinhos, e assim, as dancinhas, daí os pastores se animavam, juntava todo mundo de mão dada e cantava caminhando eu vou para Canaã, e dava a volta na igreja, né? Depois as rodinhas de dança, nós somos o povo a quem Deus libertou, e o povo começou a dançar. Então isso, a natureza, Deus é um Deus em movimento. É verdade. E a igreja, ela foi tendo essa característica de Deus de se movimentar, de crescer. Tudo que Deus fez na história da humanidade foi crescimento. Antes, o homem ele só guardava as coisas de forma oral. Então, todas as histórias que Moisés ouviu foram guardadas por milênios, por séculos, oralmente, não tinha nada Foram passando escrito. de pai para filho, né? Toda a história de Adão, de Eva, da criação, das genealogias, tudo aquilo ali alguém guardou, não foi escrito. Foi passando. Né? Foi passando de pai para filho, que contava para o filho, para a próxima geração, até chegou Moisés, né, que já tinha uma capacidade maior, foi criado lá no palácio do faraó, e ele foi escreveu de forma possivelmente rudimentar, em papiros e coisa assim, aquilo foi sendo guardado, e quando Israel se estabilizou,
começou a escrever com mais afinco, guardar de outras maneiras. Sim, até chegar a nós, né? E até chegar na igreja. Né? Na igreja, daí já tinha papiros e uma linguagem mais definida pelo helenismo e pelo próprio judaísmo que foi se desenvolvendo gramaticamente. Então já tinha uma linguagem mais elaborada que pode ser escrita e as cartas surgiram. Então Paulo, Lucas, os outros irmãos que escreveram as cartas, era tudo que tinha de tecnologia. Sim. Era o máximo que podiam, e eles fizeram com intensidade, eles foram usando aquilo com intensidade, até chegar em Gutenberg na imprensa, né? Que também foi muito intenso, né? Muito intenso. Ele fez aquela prensa, né? E viu que podia replicar e copiar outras coisas, e aquilo começou então a gerar folhetos, livros, cadernos, bíblias impressas em mais números, até chegar mais tarde numa imprensa mais formal, onde já tinha jornais no século XVII, século XVIII, e começaram as primeiras revistas, né, com narrativas, e assim foi crescendo até surgir então o telégrafo, que já era a transmissão de dados por eletricidade. Então já podia conectar. Aquilo lá já foi um prenúncio do que nós estamos vivendo hoje, né? Gigantescos. E foi crescendo isso até chegar no rádio. No rádio, no início do século XX, quando a radiodifusão se tornou então um grande salto de tecnologia, onde ondas de rádio eram transmitidas e captadas num outro lugar por uma coisa que você ouvia, né? Então era transmitido, tinha as ondas de todos os tipos, ondas curtas, ondas médias. Daí chega o cinema, né? Com Lumière, e começa a se desenvolver. Televisão em preto e branco. Não, nem antes da televisão tinha a geração de imagem que podia ser guardada e transmitida em outro lugar. Eu podia guardar uma coisa aqui e ia para o outro planeta, para o outro país e transmitir aquilo. E aquilo deu luz à televisão, em que as mesmas tipos de ondas de rádio podiam ser usadas para não só transmitir a voz, mas para transmitir a imagem e ser captadas. Então nasce o boom da televisão, o boom do cinema. E tudo isso Deus foi usando para transmissão, né? Para passar o evangelho. Para passar a sua palavra, a sua glória, a sua presença. E eu acredito nisso, como eu sou formado em jornalismo. Sim. Né? Que tudo que Deus fez na área da comunicação foi para que alguém que tem a mensagem transmita para quem não tem. Tem sempre o propósito principal, né? O propósito principal é alguém que tem a mensagem, que é testemunha viva da mensagem, transmita para quem não tem. E cada pessoa, na música, na pregação, na dança, na fotografia, no podcast, tem que ter esta função. Eu tenho algo que alguém precisa receber. E tudo que tem aqui no meio são os meios que Deus nos dá. O jornal, o rádio, a televisão, o cinema, o palco, a música, o som, os eventos, tudo é o meio, mas com a mesma função. O método muda. O método muda. Mas o princípio... O princípio não. E a essência, o que nunca pode mudar é a mensagem. A mensagem é a essência. Se na sua dança não tem essa mensagem, algo está faltando. Se não, na minha música e no que eu falo não tem essa mensagem, algo está faltando. Porque vai faltar onde? Aqui. Não vai chegar. Tem muita gente que precisa receber e que não está recebendo. Então nós precisamos ser conscientes de que se Deus deu a internet com essa facilidade, se Deus nos deu um WhatsApp com essa facilidade, nós temos grupos e grupos e grupos. O que eu estou transmitindo nesse grupo? Eu poderia edificar esse grupo. Eu poderia mandar uma mensagem, eu poderia mandar uma coisa que edifique. Então a gente fica passando piadinha, coisa política, ideologias, isso e aquilo, e a mensagem está ficando para trás. Perde o propósito. Perde o propósito. Então nós estamos perdendo o propósito. Se tudo isso aqui não tiver o propósito de eu tenho a mensagem, eu tenho a palavra, eu tenho algo para compartilhar e quero que chegue a alguém. Esse tem que ser o meu objetivo de vida em tudo que eu faço.
em tudo que eu faço. Nós não podemos perder isso Nós não nunca, podemos né? perder isso. Eu vi um videozinho esses dias, um vídeo bem amador, mas eu achei muito legal. Uma historinha de uma pessoa que chegou no céu, né? É claro que é fictício, né? Chegou no céu e falou, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar Paulo. Aí disse que ele chegou, encontrou o Paulo, e o Paulo falou, de onde você vem? Ele falou, não, eu estou vindo ali do século XXI. Falou, é lá que tem internet. E essa pessoa falou, mas olha, eu vim aqui agora, eu queria ouvir, eu li todas as suas cartas e tal. Eu falei, não, mas eu quero falar de você, Paulo falando com ele. Porque eu escrevi as cartas, de fato, a gente se comunicava, mas você deve ter ganhado gente demais, porque com a internet, Imagina. O celular na mão, me conta as suas histórias. A comunicação. Aí disse que o rapaz ficou... Paradão, né? Eu só mandava piada, eu só transmitia Eu achei piada. muito interessante. Puxa, eu já ganhei uma vida pelo Twitter. Que né? legal. Uma pessoa se entregou ao Senhor pelo Twitter. Um dia eu mandei não perdeu o propósito, né? uma mensagem assim solta no meu Twitter e alguém disse: eu quero Jesus, como eu faço para ter Jesus? Eu disse: faz a oração, faz essa oração. E eu escrevi uma oração: faz essa oração entregando tua vida para Deus. Escrevi a oração solteira. Uhum. E o cara disse: já fiz. Daí alguém colocou: eu fiz também, eu tô aqui na prisão de segurança máxima em Rondônia e eu vi o seu Twitter e fiz a oração também. Viu? Então alguém que viu a oração lá no presídio de segurança máxima. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Mas, pessoal, nós temos que ter essa consciência. Né? Essa consciência, nós estamos olhando sensualidade, porcaria, pornografia, tanta coisa, só nos interessa o futebol. Tempo vai passando, e o né? tempo vai passando, e passou mais um dia, e eu não fiz nada com o testemunho, eu não fui esse comunicador fiel aqui para que alguém lá do outro lado, não usei os meios que Deus está nos dando. E os meios são muitos, eles podem variar, podem mudar, né? E essa consciência eu tive, eu usei os meios que Deus me deu. Amém. Deus me deu o LP, eu usei o LP, usei o cassete, usei o CD, usei o DVD. E então, a gente agora, tem que ser ousado, né? E porque agora se tem a tecnologia, internet, nós realmente temos que usar. Eu estou usando a internet, tocando para frente, né? E fazendo diante de Deus. É que você está na Amazon, você está no Spotify, você está aí. Graças a Deus sou velho, mas graças a Deus consegui alcançar todas essas tecnologias. Meus livros, eu tenho livro em 4 línguas, tenho em árabe. Sim. Fala para nós dos livros, onde as pessoas podem encontrar. Encontram na Amazon. Meus 3 primeiros livros, o livro Adoração, ou Worship, está em inglês também, está em espanhol, está português, inglês, árabe, tem na língua árabe. Você pode escrever para o Ministério Life. Né? No Twitter tem o Life, né? Tem, no Twitter, no Instagram, tem o Ministério Life, pode escrever para nós lá. E você fez um último agora, né? E agora, o último, eu falo sobre as alianças. Esse você só compra no Ministério Life. Pode mandar um pedido direto para o meu e-mail, azaf.borba@gmail.com. Tá, que a gente responde diretamente os irmãos que fazem pedidos lá. Tá. Esses outros a gente encontra na Amazon. E o Aliança... Porque são da editora Thomas Nelson. Sim. Thomas Nelson Brasil. Sim. Mas o Aliança você compra direto na... Tem quantas línguas você falou? Esse aqui tem 4 línguas. E o Aliança tem português e inglês. Você compra na Life, no Ministério Life. Então, gente, vamos adquirir. Tem um seu que eu já li por 2 vezes, eles são muito bons. Muito bons. Agora, você viaja muito, né? Tem alguma experiência que você poderia contar para nós, assim? Não. Que é algo diferente? Assim, uma coisa totalmente inusitada foi... Primeiramente, foi fazer as primeiras gravações de louvor e adoração em lugares como Cuba. Olha... Foi muito lindo produzir aqueles discos em Cuba. Em alguns lugares lá nunca tinha feito música cristã para os cubanos. Né? Lá é um lugar comunista, persegue a igreja. Né? Não estou falando aqui da ideologia, nem de partido político. Só que em Cuba, o Partido Comunista perseguiu, prendeu, né? Tentou
proibir a igreja, mas não conseguiu, graças a Deus, porque a igreja é maior do que o partido. Sim. E em outros lugares, como o mundo árabe, né, onde a igreja também sofre perseguição, pressão. Você já passou por alguma perseguição assim, não, na prática? Não direta, né? Eu fui seguido por policiais em Havana, em Cuba. Eu fui pego por policiais nas fronteiras do Oriente Médio, mas nunca tive uma perseguição direta, não. Uhum. Deus sempre me guardou. Amém. De toda a perseguição mais radical ou mais frontal, né? Eu sempre fui guardado. Eu entrei em 54 países e Deus nunca permitiu. Amém. Sempre te guardando, né? Que cadeias viessem me prender. E na sua vida, Azaf, tem alguma fase da sua vida assim que você que te marcou mais, que você percebeu que Deus estava talvez mais próximo aí te guardando? Bom, a gente passou algumas perrengas, né? Bem confronto com o diabo mesmo, quando a Rosana foi assaltada e baleada, grávida de 8 meses do André. Meu Deus. E aquele ladrão deu um Isso tiro. foi em Porto Alegre? Em Porto Alegre. A queima-roupa na minha esposa, quase matou. E aquilo ali, né, quase tirou a vida dela. E quase destruiu o nosso ministério. Aquilo ali, porque eu pensei em largar tudo, ficar em casa cuidando. Sim. Tinha muita acusação do diabo, uma fase muito difícil para nós. Porque às vezes a gente acha que o fato da gente ser correto, estar em Deus, a gente fica livre dessas coisas. Não fica. Mas na verdade Deus se aproxima para nos fortalecer para esse momento. E né? foi o que aconteceu, né? Ali a gente viu a mão de Deus. Deus nos fortalecendo no meio da provação, da tribulação, em um tempo de insegurança, muita insegurança, você fica inseguro. Sim. O ladrão aparece do nada para roubar o carro e dá uma coronhada na minha sogra, pega a Aurora, põe a arma na cabeça, a Rosana vai lá para tirar a criança, ele dá um tiro e se instala a desgraça com muita facilidade. Né? E aquilo ali foi... E eu estava em Cuba. Nessa época? Nesse dia, eu estava em Cuba, lá terminando o meu trabalho. Então foi a afronta direta do diabo. Sim. Então mas nós não podemos nos acovardar frente a essas coisas. Deus fez a igreja para ser valente, corajosa. Uhum. Paulo fala em 1 Coríntios 16, 13, sede, portai-vos varonilmente. Isso é ser corajoso. Sim. Né? Ser varonil, ser corajoso. Então, Deus quer uma igreja corajosa. E fiel, né? Porque é nessa hora que a gente vê a fidelidade, né? Sim. Mas foi nessa hora que a gente também viu a fidelidade do Senhor. Sim, sim. E Deus pôde ver a nossa fidelidade em continuar. Porque nós estamos em meio a também aquela cultura de que Deus precisa me abençoar, Deus tem que me dar. Não. Deus não é um supermercado, né? Não, Deus é graça. A gente recebe as coisas pela graça, pela misericórdia de Deus. Também acho uma coisa. Então, e ali nós recebemos a graça de Deus. Na Rosana não ter morrido, nem no André ter morrido. E a nossa família foi salva. Graças a Deus. Graças a Deus. Então ali foi uma hora assim, bem, bem difícil, que a gente viu a mão de Deus. Passamos pela tribulação, foi um tempo de muita insegurança, de muita incerteza para nós, mas que nós vimos a mão de Deus. E a unidade da família é tão importante nessa hora também, né? E da igreja. A gente foi sustentado pela igreja. Amém, amém. Glória a Deus. É importante essa fala sua também, porque também existe aquela questão de eu não preciso da igreja. Hoje tem muitos ministros que estão desligados, né, da igreja. Na vida de um crente, de você achar que você não precisa da igreja. Sim, concordo. Para mim, a igreja é, depois da presença de Deus, a maior riqueza que o homem tem. Tanto que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a gente unido, a gente é forte uns com os outros
nesse momento que a gente está passando no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo isso com intensidade, né? Todos os dias de manhã eu tenho a ordem das necessidades, o nosso ministério manda os recursos, passa os PIX, atendendo, socorrendo, abençoando, né? Então a pessoa já começa o dia já tendo recursos para ir buscar, fazer as compras, comprar a comida, as cestas básicas e assim por diante. Vamos prover agora material de limpeza, tudo isso é igreja. É a igreja. Não é Azaf, não somos parte de um corpo, de algo que está junto, trabalhando, fazendo, acontecendo nesse mundo. E para mim a igreja é uma das forças motrizes de Deus no mundo. Azaf, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse falar algo para os ministros novos, o pessoal que está chegando, você que tem tanta experiência assim, qual seria o seu conselho principal para esses ministros, vivendo a nossa cultura de hoje? Eu acho assim que a coisa mais relevante na minha vida foi aprender a guardar 5 alianças. Está escrito no meu livro das alianças. A primeira é a aliança que temos com Deus. Você quer ser um ministro útil e próspero na sua vida cristã, tenha uma aliança com Deus. Isso é uma aliança de pertencimento, de entrega. Assim, a aliança com Deus não é só de ter uma fé, como qualquer outra pessoa tem, mas é uma fé de entrega. Uma fé que entrega tudo, que confia tudo, que confia em Deus em tudo, né? Confia em Deus. Tem não muitos se abala, momentos né, da minha vida que eu vou marchando, vou indo por um aeroporto e diz: Senhor, eu confio em Ti. Eu tiro a ansiedade e confio em Ti. Eu tiro a ansiedade do coração e confio em Ti. E eu faço isso com muita frequência. Né? Em horas que eu estou atribulado, apressado, perdendo o voo, né? Correndo de um lado para o outro. Esse dia eu fui ministrar no Canadá e o voo do Brasil chegava e 45 minutos depois saía o voo para o Canadá. Então era uma conexão muito doida. E eu de mão com a Rosana, eu dizendo: Senhor, confio em Ti. Senhor, confio em Ti. Isso aí é dizendo isso. Em vez de atura, corre e faz isso, né? Daí a Rosana entra no banheiro, eu disse: Senhor, eu continuo confiando em Ti, Senhor, ela entra no banheiro. Agora pega o voo, né? E nós chegamos lá e a moça apura, estamos fechando a porta. E entrei e fecharam a porta. Né? Mas Senhor, confio em Ti. Então, a aliança com Deus é essa confiança. De que entrega tudo a Deus. Segunda aliança, que todo homem e mulher de Deus tem que aprender a guardar, é a aliança justamente com a igreja. De você fazer parte de uma igreja e ali você ter a sua vida, ali você saber quem você é, ali você não... E lembrando que a igreja está em aperfeiçoamento também. Ali você não é um artista. Em Porto Alegre eu nunca fui o Azaf, que todo mundo conhece. Eu sou só o Azaf. Que me dá uma oportunidadezinha lá para ministrar o louvor, de vez em quando pegar. E a aliança com a igreja é quando você, primeiramente, tem amor ardente pela igreja, pelos seus irmãos. Você deixa o coração arder por amar as pessoas, por querer servir as pessoas. E o amor tem que ser cultivado, né? Totalmente. Amor com a igreja você cultiva todos os dias com os irmãos, né? Você é uma pessoa que vive aquele amor. E esse amor te leva a servir. É um amor, não é um amor só de sentimento, é um amor que se transforma, que se traduz em serviço. Sim. Em serviço, em dádiva. É uma atitude, né? Uma atitude. Então, a aliança com a igreja é uma aliança de atitude, de serviço, de busca, de socorro, de oferta, de carinho, de tudo. E esse amor, assim... Então, o ministério com a igreja é esse querer servir de todo o coração, né? E esse amor hoje, a gente precisa aplicar um pouco mais. A gente está exposto a tanta coisa que às vezes a pessoa fica insensível, né? E o fato dela não sentir... Não, o próprio ministério te deixa seco. Ela não consiga se expressar. O próprio ministério, se você deixa, ele te deixa seco. Você não sente mais a igreja, não sente mais o coração batendo pela igreja. Então é uma coisa que tem que ser cultivada todos por os exemplo, dias. Hoje à noite eu vou chegar numa igreja em Anápolis que eu nunca fui, não conheço ninguém naquela igreja. Então eu vou chegar lá com meu violão,
com a minha esposa, com a minha filha, subir naquele palco, olhar para os músicos, né? O que vai ter no meu coração? Se não tiver um amor verdadeiro e ardente para servir aquela igreja, o ministério se torna uma secura. Isso aí tem que... Uma secura, né? Tem que buscar o amor todos os dias. Tem que ter o amor que arde, o amor Esse é um que desafio serve, grande demais, né? e o amor que se sacrifica. Para mim, a aliança com a igreja, ela tem como base um constante sacrifício. Sabe o que é o sacrifício? É você fazer alguma coisa debaixo da vontade de Deus e não debaixo da sua vontade. É outra prática É outra difícil, prática. mas é possível. Mas é possível. E o sacrifício, Paulo fala que ele tem na sua carne o sofrimento, as né? marcas do sofrimento de Cristo, né? Por amor a todos os santos, por amor a vós. É uma decisão, não é? É uma decisão, isso mesmo. Porque se você decide amar, você não tem que sentir, você tem apenas que amar. Não, tem que amar e se sacrificar por isso. Então, a aliança com a igreja, a segunda aliança, que eu digo para todos os ministros, tem uma aliança com Deus, uma aliança com a igreja. A terceira aliança é a aliança que a gente tem com os nossos pastores, e de ser pastoreado, de submissão. É uma aliança de submissão à liderança. Eu sempre fui pastoreado. Eu fui pastoreado assim pelas mesmas pessoas a vida inteira. As 3 pessoas que me cuidam desde 1974 me cuidaram até morrer. Poucos anos atrás, agora, 2 anos atrás, na época da Covid, os meus 2 velhinhos morreram. Mas eles foram meus pastores 47 anos. Maravilha. A vida toda. E o outro, Donald Stoll, ainda é meu companheiro, uma referência de bênção, de vida, e está perto de mim, passou um mês comigo agora, vou para a igreja dele. É caminhar junto. Então eu recebi esse pastoreio e vivi debaixo dessa submissão, que foi uma submissão de cuidar do vaso. Porque o que Deus colocou dentro de mim é um tesouro. A palavra fala em 2 Coríntios 3, alguma coisa, que nós, 3,17, que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então, o que é o pastoreio? Quem cuida do vaso de barro. Então, por isso, eu aprendi a submeter minha vida a quem cuidou do vaso de barro. Para não romper, para não quebrar. Essa é a terceira aliança. A quarta aliança é a aliança da família, que nasce da compreensão do que é a família, né? Da perfeição da família, do jeito de Deus. Deus criou a família, um homem se une a uma mulher, os 2 são uma só carne, e aquilo, primeira coisa que tem que ter na família, na aliança com a família, tem que ter vida. E o casamento, o casal, é o lugar perfeito da vida. É o único lugar que tem a perfeição suficiente para a geração da vida. E foi por isso que Deus fez dessa maneira. E Deus não mudou de ideia. Deus continua. Até porque ele se apresenta como noivo e a igreja como noiva. Compreende? É uma coisa perfeita que Deus fez. Né? E o homem quer destruir isso, né? Quer mudar esse conceito de família. Entendeu? Já estão casando pessoas com cachorrinhos e assim por diante. Pois é, não vai funcionar. Com pets. Não funciona. Não promove vida. Promove algum tipo de afeto, né? Algum tipo de carinho, de amor, de companhia, mas não promove vida. Família, do jeito de Deus, é o que promove vida. A aliança com a família é você estar comprometido em gerar vida. E só porque nós 3 aqui, nós só estamos aqui porque teve vida. Porque alguém nos gerou. Alguém nos gerou. Pai, mãe, gerou vida. E nós 3 estamos aqui, todas as pessoas que estão nos ouvindo, só estão nos ouvindo porque nelas foi gerada a vida. Então a igreja tem que continuar pregando isso, e essa aliança com a família é uma aliança de vida. E segunda coisa, nós como discípulos de Jesus, nós cremos que a família também é um lugar de bênção. Sim. Além de transmitir vida biológica, nós transmitimos na nossa casa bênção ou maldição. Então nós temos que ter a consciência. Depende da quantidade de Deus que nós temos, né?
Quanto mais Deus eu tenho, mais bênção eu vou gerar para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos e para todo mundo que está ao meu redor. E a casa, a família, Salmo 128 diz: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu gosto desses dois termos para a casa de alguém. Sua casa é um lugar de felicidade. E tudo te irá Adriana, bem. viu? De prosperidade, de coisas boas, de coisas que vão funcionar, né? Deus não quer a nossa casa um lugar de destruição. Mesmo aquelas casas, né, que foram inundadas de água lá, a gente continua profetizando. Aquelas famílias vão continuar sendo felizes e tudo lhe irá bem. Vão dar a volta por Aquelas cima, casas vão vão ser prosperar. limpas, nós vamos ajudar a todas elas. Aham. Vamos colaborar com a obra de Deus na vida das pessoas Amém. para que sejam felizes e tudo ir bem. Amém. A aliança com a família, a última aliança é a aliança com o chamado. É quando nós temos a sã consciência de que São 5 alianças, né? Você está na 5ª agora. aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os teus pastores, aliança com a família e aliança com o seu próprio chamado. O chamado é a consciência de que Deus me chamou para realizar alguma coisa muito preciosa. Sim. Deus me deu algo para transmitir para esse mundo. Isso é chamado. Essa consciência de que eu estou aqui e eu quero que todos os meios que Deus me deu cheguem com a mensagem, essa consciência de chamado. Então, o que a gente faz quando tem essa consciência? Primeiro, a gente santifica Deus. As capacidades. Santifica a música, a dança, a pintura, o cozinhar, Tudo, o que né? for a arte de gravar, de produzir, de ser um técnico. Santifica a Deus, isso dedica isso inteiramente a Deus. Deus gosta de coisas santas. Amém. Coisas separadas. Santidade é quando você separa algo para Deus. Então, a sua vida, uma pessoa chamada, ele tem que ser separado para Deus. E em todas as áreas, né? A gente está falando Sim. muito da criatividade, mas Mas em todas as áreas. áreas. Você é médico, você é engenheiro, você separa aquilo para Deus, que Deus vai ter o maior prazer em usar aquilo. Coisas santificadas são facilmente usadas por Deus. Meu filho tem 18 anos, né? O mais novo. E ele esses dias me procurou e falou: mamãe, queria que você me ajudasse em oração. Eu quero ver o mundo pela matemática. Já pensou? Eu falei: olha, Epa, é uma bichinho coisa difícil, bom, né? hein? Mas vamos lá. Mas vai. Não, vai. E estamos orando por isso, Glória porque a Deus. tem essa... A minha esposa, né? Minha esposa é matemática. Aí, Ela fez a faculdade de matemática, química, física e biologia. Ela é formada em ciências matemáticas e biológicas, a Rosana, né? Eu E acho- usa isso para a glória de Deus, como ela glorificou a Deus com essas capacidades, todas Sim. as capacidades. Então você santifica a Deus, você prospera. Outra coisa que você deve pensar sempre nas suas capacidades. Quando você santifica algo a Deus, Deus não quer usar isso em low profile, Deus quer usar isso em Sim. alto, high profile, em alto nível, né, de capacidades, tudo que a gente pode. Por exemplo, quando eu vi o que Deus queria para minha próxima estação, eu fui ministro de louvor por anos e anos, décadas. Daí um dia Deus disse: olha, você vai começar a escrever a visão. Eu não sabia escrever, né? Não sabia. Daí Deus me deu a estratégia. Eu fui para uma Com faculdade. mais de quantas músicas? Depois de 700 músicas. Aí você né? fala que não sabe escrever. Eu não sabia escrever livro. Sim. Né? Como escrever um livro, o que fazer lá, como organizar. Mas eu fui para uma faculdade de jornalismo. E ali eu aprendi, eu me formei com 50 anos. Pegou a técnica Peguei a e usou o dom que você já e tinha. usei o dom que Deus já tinha me dado e me tornei escritor, né, de livros. Já E tenho sempre 4 prosperando livros. em tudo. Sempre prosperando, sempre tudo foi bem. Né? Eu tenho um ministério, se eu olhar, quando eu olho para trás, eu digo: puxa Deus, tudo foi bem. Um dia eu terminei agora de escrever um livro que chama-se A Jornada, Olha, né, a história da minha vida. que lindo, hein? Daí Vai lançar quando? Ou já lançou? Não lancei ainda. Eu quero lançar o livro da história da Aurora antes, Ah, sim. da vidinha dela. A Aurora é linda. É. Já dançou com a gente, Já, né? tá lá na história dela. E inclusive eu vou pedir para vocês dados mais exatos daquilo. Aham.
né, pro livro. Então, eu Foi no aprendi... Adoração e Adoradores. Isso. Ela dançou conosco a Coisa primeira linda. vez. Inesquecível. Mas eu estava falando de prosperidade. Sim, sim. De você prosperar os seus dons. Aham. Você fazer crescer os seus dons. Né? Aprender outras técnicas, outras línguas. Né? Se Não ficar capacitar. estagnado, Não, né? nunca ficar estagnado. Na pandemia, eu disse, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou ler a Bíblia nas 3 línguas que eu domino, mas para ficar craque nessas línguas. E li toda a Bíblia em português, li toda a Bíblia em inglês e estou terminando de ler toda a Bíblia em espanhol. Olha Né? só. Mas eu fiz outra coisa. Eu aprendi a tocar bandolim, um instrumento que eu sempre gostei. Peguei um bandolim. E você disse, não dominava ainda? Não, eu vou tocar bandolim. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Sempre. Com 65 anos, comecei a tocar bandolim. Que Né? maravilha. Uma coisa, então, coisas pequenas, né? Isso é pequeno, mas é prosperidade. Eu vou plantar um jardim, eu nunca plantei um jardim. Fiz um jardim inteiro, né? Peguei aquele pátio que era um monturo de lixo na praia, mandei tirar tudo, pus grama nova, comprei flores, plantei eu e a Rosana lá. Que No lindo. jardim, com a podadeira, podando os ramos, e assim, coisas assim que você nunca fez, mas que é prosperidade. Compreende? A gente se acostuma com coisas feias quando pode plantar jardins. É verdade. Compreende? Isso é prosperidade. Então, por isso que Jeremias fala para os exilados, ó, vocês são exilados, vocês foram levados à força, são escravos nessa terra, mas construam casas e plantem pomares. Está lá na carta de Jeremias 29. Então, prospere o seu chamado. E 4º ponto e último, busque a unção de Deus para o seu chamado. Unção não é só óleo jogado na cabeça. Unção é sintonia. Unção é sintonia com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. Pessoa que tem unção não é canelinha de fogo, não é só para sapatear em reunião, para cantar assim ou assado, mas é para sintonizar a vida com Deus. Isso é forte, hein? Então isso é aliança com o chamado. Meu Quando Deus. você busca a unção na sintonia com Deus. Ai, Azaf, eu ficaria aqui mais 1 hora. Glória a Deus. 2, 3. Bom que a gente teve. Gente, olha, esse é o Azaf, que todo mundo conhece, né? Uma pessoa que é referencial para nós, de família, de vida com Deus, Amém. de amizade. Né, Azaf, eu sempre Que bom. admirei sua simplicidade. Você encontra com a gente no aeroporto, você Qualquer cumprimenta, lugar. você Somos abraça, sempre a amigos gente... de aliança. Vamos A ver a vida gente inteira tiver assim. condição de tomar um chá junto, a gente vai tomar, um Tudo. refrigerante. É uma pessoa que a gente admira muito e a gente segue. Glória A gente Deus. segue seu exemplo. Que bom, Sua vida com Deus nos contagia. que bom. E eu ouso dizer, né? Nós que temos bem menos tempo de ministério, que quando a gente crescer, a gente quer ser igual a você. Já cresceram. Sigam a gente lá nas mídias sociais, Spotify, tá? Pra gente ganhar algum dinheirinho lá no Spotify, Azaf Borba. Né? Estamos lá, Ministério Life Kids, todos os nossos ministérios estão lá, né? E você pode participar junto conosco. Ouvir a nossa música no nosso canal do YouTube, tem podcast, tem os vídeos que a gente colocou dos discos antigos, nosso vídeo em Israel, você pode ir lá no YouTube e seguir o nosso canal também, Azaf Borba, com PH. Amém, amém. Rastros de amor, linda Rastros de música. Amor tá lá também. É Todos os verdade. vídeos. Gente, dá um like aí, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas e que Deus te abençoe e até o próximo Pode Remar. Pode remar. Tchau. Tchau, tchau.